tarde para você que nos acompanha ao vivo aqui no canal 12 da TV Comunitária. Está no ar mais um programa TV Bancários. E os bancários continuam mobilizados em sua greve nacional. Hoje, as paralisações completam 4 dias. E para você, bancário, separamos algumas orientações sobre o movimento. Acompanhe. Bancário, fique atento às orientações para a greve. A greve é um direito seu previsto em lei e na Constituição. Informação confiável é com seu sindicato, seu legítimo representante. Não acredite em boatos. Os bancos vão tentar confundir a categoria. Acompanhe as notícias da entidade pelo site, Facebook e informativo bancário. Denuncie ao sindicato o assédio moral e a coação dos bancos para você furar a greve ou trabalhar em outro site ou por acesso remoto. O telefone da central de atendimento é 3262-9090. Participe dos comitês de esclarecimento pelo menos até às 16 horas. Desligue o celular. Se você for convidado a trabalhar durante a paralisação, não aceite. É contra a lei de greve. Grave o registro da mensagem de celular com hora e data e encaminhe ao sindicato. Trabalhar em casa durante a greve, além de desrespeitar e enfraquecer a luta de seus colegas, pode trazer problemas jurídicos, uma vez que isso não está previsto no contrato de trabalho. Informe os clientes dos motivos da greve, da exploração e desrespeito dos bancos com a população. Procure ajudar a clientela. Convença os colegas bancários sobre a importância da greve e da unidade da categoria. Convença-os a participar das manifestações em agências e unidades de outros bancos. A greve é um movimento pacífico. Fique longe da polícia e evite confrontos. Caso apareça um oficial de justiça, exija sua identificação. Leia o ofício na íntegra. Anote dados e comunique ao coordenador do comitê e ao sindicato imediatamente. Vá às assembleias, reuniões e atividades promovidas pelo sindicato. Elas são importantes para debater e fortalecer a estratégia de mobilização para pressionar os banqueiros. Fique atento. Sindicato dos Bancários de Brasília. Então, você bancário e bancária que acompanha essas orientações, fique atento. Isso é muito importante para fortalecer o movimento. E aqui no estúdio, para falar sobre a campanha nacional e a greve, recebo o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo. Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, Janaína. Boa tarde a todos e todas. É sempre importante a gente conseguir divulgar ao máximo os direitos de cada um dos trabalhadores e também de forma que a gente possa orientar a população sobre como proceder durante a greve. Com certeza. E já faz 4 dias que os bancários estão em greve, ocasionando impactos, na sociedade, na mídia, em todos os lugares. Você pode fazer um breve resumo do movimento? Sim, nós começamos as negociações ainda em agosto com a FENABAN, que é o Sindicato dos Bancos, e fizemos em 4 a 5 semanas várias rodadas de negociação e somente no dia 25 a FENABAN trouxe uma proposta que foi considerada irrisória, e as assembleias de todo o país rejeitaram essa proposta, apresentaram a disposição de continuar dialogando e apontaram a greve para o dia 6. Então, desde o dia 25 a gente já tinha esse sinal de que poderia acontecer a greve, do dia 25 até o dia 6, e a FENABAN nos chamou novamente para negociar. Então, houve um descaso também da parte patronal para que essa greve acontecesse. E a gente, como a greve não é de um banco específico ou outro, a greve de todos os bancários, a gente tem feito um apanhado nacional também que a greve, este ano, inclusive pela provocação da própria parte dos patrões, ela se apresentou muito maior. E a gente tem tido pouco problema com os clientes, porque os canais de atendimento eletrônicos estão funcionando normalmente e também as máquinas, que são para saques. E a maioria da população utiliza os limites que estão ali normais desses instrumentos. Fora isso, para alguns negócios, de fato, as agências não estão abertas. E a gente espera que haja uma movimentação da FENABAN para que a gente possa negociar e acabar com essa greve. Entendo. E como o sindicato tem conduzido esse movimento, além das campanhas, claro, esse conceito, você no aperto e os bancos não param de ganhar, que traduz muito bem o cenário econômico brasileiro? A gente primeiro trabalha para convencer os próprios trabalhadores a aderir ao movimento, porque muitos têm medo de retaliações, de perda de comissões, de perseguição no trabalho, assédio moral. Mas essa é uma situação que a gente está vendo o tempo todo fora da greve, que
os bancos demitem de qualquer forma, né, os bancos privados, então não é a greve que vai fazer a movimentação de demitir ou de não demitir. E o assédio moral ocorre em todos os bancos, públicos e privados, pelas metas abusivas. Então, perseguição, as pessoas já estão tendo perseguições todos os dias, não é a greve que vai modificar esse cenário. E a gente pede a consciência dos trabalhadores no sentido de que os bancos estão ganhando demais. A gente está fazendo uma campanha de mídia no sentido de esclarecer a população que os banqueiros subiram as tarifas aí em mais de 169% em 3 anos e que os lucros aí beiram a rentabilidade de 25% ao ano. E isso, em 4, 5 anos, um banco dobra de tamanho só com os lucros. E a população continua no aperto, né? E os bancários em risco de adoecimento. Então essa é uma situação que a gente tem, mas os banqueiros continuam ganhando dinheiro. E com a greve eles utilizam o sistema de aplicar no Tesouro Nacional, que aí é a taxa de juros que é colocada pelo Banco Central para controlar, no nosso sentido, no nosso entendimento, que não é aumentar a taxa de juros que vai controlar a inflação. Existem outros preços que poderiam ser administrados, que poderiam reduzir a inflação. E aí os banqueiros ganham 1/3 da sua rentabilidade baseada nos juros do governo. Então, qualquer movimento que é feito, o banco ganha dinheiro, né? E os trabalhadores e a população, que tem um péssimo atendimento, né, que a gente reivindica, inclusive, melhoria no atendimento, no tempo de atendimento, ou seja, abrir as agências um horário maior e colocar mais funcionários para atender, porque a pessoa ir para os correspondentes bancários é colocar em risco a vida, né? O correspondente bancário não tem vigilância, não tem porta giratória para evitar que pessoas possam entrar e fazer o assalto, também não tem reservas, né? As pessoas olham o que a outra está fazendo e pode até sofrer um assalto ou sequestro depois que sai de uma casa lotérica, de uma conveniência ou de um banco postal. Com certeza. E essa greve, ela não tem só como objetivo melhores salários, como você mesmo pronunciou agora na sua fala. Fala mais sobre os outros objetivos dessa campanha. A gente falou um pouco de segurança, que vai para o cliente, né? A questão de contratação, que alivia um pouco o nosso trabalho do dia a dia, um pouco, porque existem outros problemas na relação com o banco. Mas você colocando mais trabalhadores, você vai dar um atendimento melhor à população. No ano passado a gente tinha conquistado 4.000 novas contratações, 2.000 para o Banco do Brasil e 2.000 para a Caixa. E esse ano a gente não teve nenhuma resposta nesse sentido. E para os bancários, além da questão financeira, evidentemente, a gente reivindica uma questão de saúde, né? Contra os abusos das metas. Ou seja, as pessoas tinham antigamente que cumprir uma meta em 6 meses ou em 1 ano, porque é o tempo em que se publica os balanços dos bancos e que, de fato, ele pode organizar a sua carteira de clientes para poder atingir um objetivo. Hoje em dia, não. De manhã ele é cobrado, à tarde é cobrado e à noite é cobrado. Então, acaba que a relação entre o bancário e os clientes é deteriorada a cada tempo e torna-se cada vez pior. E o bancário vai adoecendo, né? Haja vista a pesquisa que a gente tem aí com pessoas da UNB que demonstram que 40% dos bancários estão em risco de adoecimento. Então, nossas reivindicações passam por emprego, saúde, segurança e remuneração, e também nós falamos em igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, entre brancos e pretos, né? Então, que há discriminação clara nos bancos, né? Então a gente já tem esse estudo foi feito primeiro em 2007 para 2008, agora 2013 para 2014 a gente fez um segundo censo e que mostra que as mulheres ganham bem menos que os homens e que as mulheres negras então é que nem existem dentro do banco praticamente, né? E os salários são bem mais baixos. Inferiores. Então, muito bom essa reflexão, né, dos bancários em posicionar não só benefício para eles, mas também para a população. E para provar que os bancários estão sim preocupados com a população, veja a matéria da doação de sangue que os bancários fizeram no Hemocentro. Confira.
Bancários do Brasil inteiro estão mobilizados por conta da greve. E neste segundo dia de paralisação, um número expressivo de bancários veio para cá, para o Hemocentro de Brasília, para doar sangue para quem realmente precisa. Então, faça igual esse pessoal aqui. Doe sangue você também! Aê! Eu acho muito importante nós doarmos sangue nesse movimento de paralisação, de greve, porque nós estamos dando um exemplo de que estamos juntos com a população do DF, lutando pelo aumento de nosso salário. Queremos também ser valorizados como trabalhadores dignos que somos. É muito bom, não é a primeira vez que eu dou, aí eu já tinha doado uma vez trote solidário da UNB, aí agora surgiu a oportunidade, eu falei, vamos lá, né, que a gente não tem que fazer só a greve, tem que chamar a atenção e também se a gente estiver fazendo bem para outra pessoa, melhor ainda. Eu já sou doador habitual, né? E assim, eu sei qual é o impacto que isso tem na vida de quem precisa. Cada doador de sangue chega a ajudar 4 pessoas. A contribuição que você pode fazer com o próximo e mesmo sem conhecê-lo, você sabe que você pode ajudar a salvar uma vida com esse ato de doação. Olha, esse tipo de mobilização é muito importante para nós, porque isso significa que, de fato, a doação de sangue conseguiu atingir outros setores da sociedade, nesse caso, a categoria dos bancários. É muito importante esse tipo de mobilização para nós, porque a gente consegue disseminar a importância dessa cultura e, com certeza, vocês estão ajudando na manutenção dos nossos estoques de sangue. Nós precisamos de todas as tipagens, O positivo, A positivo. Cada componente sanguíneo tem um prazo de validade. As pessoas costumam achar que grandes mobilizações vão ajudar a salvar os nossos estoques, né? Então, como cada componente tem esse prazo de validade, o ideal é que as pessoas façam campanhas com frequência, de forma perene, permanente. Então, hoje, receber os bancários, vocês são sempre muito bem-vindos, mas fazer dessas campanhas é um elo permanente com o Hemocentro. Para a gente é muito importante. Dentro da nossa campanha salarial, a gente está com um mote, né, de doamos sangue para quem precisa e não para quem explora. E como o mote de nossa campanha em nível nacional é justamente denunciar a postura sugadora dos banqueiros, a gente decidiu fazer esse ato solidário como um ato também político, né, da nossa campanha salarial, para mostrar para a sociedade. Falei, olha, nós estamos aqui, somos solidários, mas nós não podemos ser em absoluto solidários com quem explora os trabalhadores e a sociedade como um todo. Estender esse convite a todos os bancários e não só os bancários, a toda a população do DF. Eu chamo todo mundo, já divulguei em vários grupos, o pessoal vir aqui doar também. É um momento extremamente oportuno para um ato dessa natureza em prol da sociedade. Tenho certeza que a experiência vai ser muito válida, vai ser muito boa, vocês vão gostar e vão querer se tornar doadores frequentes. Você também! Muito legal a ação dos bancários, isso prova que os bancários são humanos mesmo. Qual é a sua opinião sobre a ação? Então, tem um conceito, né, atrás disso aí, e essa doação partiu de orientação de pessoas da própria base, né, que são alguns delegados sindicais e outra companheira lá que subiu na Assembleia e fez essa proposta. E a gente entende, e no nosso conceito da marca da campanha lá, que mostram que os banqueiros são sugadores. Eles sugam o sangue dos trabalhadores ali e sugam a riqueza do país, né? O país pode estar pobre que os bancos estão ricos. Esse é o tema deles. Então a gente chama de sugadores, né? E que a gente não pare de dar sangue no sentido de não de deixar de trabalhar, né? De dar sangue para o banco. O banco não precisa de doação, ele precisa de pagar o salário que a gente... É uma contrapartida do nosso trabalho. E a gente também entende que não só os bancários, mas todos devem doar sangue, né? Porque é uma atitude solidária com todas as pessoas. E outras pessoas ali, a gente viu o grupo do BRB, que é exclusivamente aqui dos bancos. É um banco regional, um banco público, e que tinha uma oferta horrível durante a campanha salarial, que era reposição zero, né? É uma perda de mais de 10% aí para todos os trabalhadores. E a gente já conseguiu modificar um pouco esse sinal aqui na primeira semana de greve, mas a gente vai continuar com essas atitudes aí sociais para demonstrar que a gente não quer trabalhar apenas para os banqueiros, mas também trabalhar em prol de todos. População, isso aí. Confira agora o quadro Além de Bancário Eu Sou. Hoje vamos conhecer o bancário Bruno Viana. Veja só.
missão dos vida louca iniciado no crime. Bandido bom que não se perde, joga nesse time. Dos colados, dos parceiros, das conversas verdadeiras. E quem às 2 da matina volta da fogueira, tomando uma ceva gelada e curtindo um bom rap. Se pã pra acordar, pra cortar a lombra dos moleques. A música pra mim é libertação mesmo, de você sair daquele mundo ali. E pra mim fazer música eu acho interessante com o processo, né? Até sair o clipe, que é o projeto que eu tenho, né, com o Strix, que toda música que eu faço eu lanço um clipe. É meio que você esquecer, né, os problemas do banco. E eu sou gerente de conta e eu trabalho com um público mais velho, assim, de 50 a 70 anos mais ou menos. Você não pode falar tanta gíria, porque às vezes eles não vão entender, e até o banco também exige isso também. A vestimenta tem que ser um pouco diferente, mas eu lido isso aí tranquilo aí, porque eu sei que é meu trabalho, tem que fazer, né? E até o final do ano que vem, talvez, não sei ainda direito a data, eu vou lançar aí o CD Testando Reações, que é a união dos dois, né? Do MP3 com o MP4. Eu tento compor à noite, né? Que é o tempo que eu tenho livre. E aos finais de semana, né? Como não tem expediente bancário, então fica tranquilo para fazer os shows. Eu tenho o Burning Flames, né? Que é uma banda de rock and roll que começou aí, que é de new metal, é um rap com rock. Isso já tem mais ou menos uns 13, 15 anos mais ou menos. E está aí na cena de Brasília, já tem muito tempo já. Por enquanto, minhas músicas estão só no YouTube, no canal da Nós Que Faz, que é a produtora que me produz. Meu nome é Bruno Viana e além de bancário, eu canto rap. Nas ruas das periferias eu vejo muita coragem nos olhos de quem vive nela. Reflete toda essa paisagem admirável e sombria, é a noite na favela, então deixe viver. Viagem na noção, então deixe viver. Escute seu coração. Advogado de si mesmo, sempre se defende. Não olha pra frente, não anda na linha de frente. A mente até trabalha, mas não vejo nenhuma ação. Os pilantras lá da área colados nunca serão. Fazer acontecer, Strix e Movine. Os moleque parceiro, acredita nesse proceder. Acorda pra ver, viver o sol nascer. Fudido, exilado, é hora de renascer. Com o objetivo de melhorar a comunicação com as mais de 30 mil bancárias e bancários do DF, o sindicato lança um aplicativo para smartphone nas plataformas Android e iOS. Gratuito, o aplicativo já está disponível e disponibiliza ferramentas importantes como notícias em tempo real, entrevistas, vídeos, notificações e enquetes. Em breve, o aplicativo vai contar com serviço de sorteio de cortesias para o Teatro dos Bancários e outros eventos realizados pelo sindicato. Para participar das enquetes e dos sorteios, é necessário criar um login e senha, disponível na parte superior à direita. Essas duas funcionalidades estarão disponíveis apenas para bancários sindicalizados. A criação do aplicativo faz parte das comemorações dos 55 anos do sindicato, celebrado em 22 de setembro. Na segunda-feira, 19 de outubro, o sindicato apresenta no Cineclube Bancário a comédia SOS Mulheres ao Mar, onde a Adriana, Giovanna Antonelli, não está em um bom momento e, para piorar, seu marido pede divórcio e descobre que seu ex vai fazer um cruzeiro com a nova namorada e decide embarcar na viagem para tentar reconquistar seu ex-marido. Então o convite está feito na segunda-feira, 19 de outubro, às 20 horas, com entrada franca. Vem sorrir e comer pipoca com a gente no Teatro dos Bancários. Para atingir os maiores lucros do mundo, os bancos põem em risco a saúde dos trabalhadores, impondo metas inatingíveis e praticando assédio moral. A população também é vítima. As tarifas subiram 169% em 3 anos e os juros do cartão podem chegar a 400% ao ano. Com isso, os 5 maiores bancos lucraram 36 bilhões de reais só no primeiro semestre, mesmo com a crise econômica. Mas humilham os bancários com uma proposta de 5,5% para uma inflação de 9,88%. É por isso que os bancários estão em greve, por mais respeito à categoria e à população.
Já está sendo distribuído nos locais de trabalho a edição número 1364 do Informativo Bancário, que também pode ser acessado no portal do sindicato. E os destaques desta edição são: os ladrões de direitos mostraram a sua cara. Bancário, fique atento às orientações para a greve. Bancários do Brasil inteiro prontos para a luta. Em mais um protesto, sindicato rechaça a proposta da FENABAN. Fique por dentro de tudo que acontece no sindicato. Pegue seu informativo bancário ou acesse bancariosdf.com.br. O programa TV Bancários está de volta. Então, Eduardo, voltando a falar sobre a campanha nacional dos bancários e a greve. No geral, todas essas campanhas, incluindo essa atual, atingiram os objetivos? Olha, a questão do objetivo, ela é sempre de não ter perdas, né? De não retroceder. Então, esse é um princípio, né? Não retroceder. E a gente não acumular nenhuma perda, porque isso a gente carrega para o restante da vida funcional, para a aposentadoria, para o INSS, que tem a aposentadoria privada e pública, né? Também para o plano de saúde. Então, qualquer redução de direitos ou de valores que a gente recebe, isso ao longo do tempo, ela pode prejudicar uma série de instituições que não são exclusivamente o salário do bancário. E eu até fiz um levantamento, que um radialista na semana de início da greve, falando que bancário tira férias, que bancários pedem absurdos e que tem 2 calendários. Então a gente pegou aqui aproveitando essa pergunta para encaixar essa resposta, né? Desde 2003, quando voltou a acontecer greve de bancário, porque nos anos 90 praticamente não, depois de 92 não houve greve. E aí a gente teve em 2003 4 dias de greve no Banco do Brasil e 8 na Caixa. Depois, em 2004, nós tivemos 30 dias de greve, que esse foi o maior nesse período, né? Mas nós tivemos 69 dias de greve de bancários em 1951. E foi quando estabeleceu o Dia do Bancário, né? Então, por conta daquela greve de 1951. Então, não é uma coisa absurda o bancário se movimentar, porque é uma categoria que tem mais de 80% de nível superior, mas que não vai deixar de reivindicar os seus direitos, né? Porque sabe exatamente o que isso pode pesar no futuro. 2005, 6 dias, 2006, 6 dias, 2007, só 2 dias, né? Então, não é uma situação também que a gente faz greve ou fica de férias. Então, vê como é variável isso, né? Em 2008, 17, 2009, 15 dias, 2010, 15 dias, 2011, 21 dias, aí subiu de novo. Depois, 2012, 9 dias, 2013, 23 dias e 2014, 8 dias. Então, não é um calendário que se tira férias, é um calendário em que se estabelece uma luta entre o capital e o trabalho. O capital representado pelos banqueiros e os bancários aqui representando o trabalho. E as nossas reivindicações nesse período variaram bastante. Então, 2003, quando era um reflexo ainda de inflações altas de períodos anteriores, e a gente reivindicando o reajuste de perdas, a gente, ante uma inflação de 17,52, ou seja, em 2003 a inflação foi 17,52. A gente reivindicou 21,58%, que era em torno de 5% de produtividade. E alcançamos naquele período uma 12,6%, que teve uma perda de 4% naquele período. Mas houve também um abono. Por isso que a gente está rechaçando totalmente essa proposta da FENABAN. Em 2004, a inflação baixou para 6,64%, mas nós sentimos os reflexos ainda das perdas dos anos 90 e houve uma reivindicação de 25%. Então, esse foi o teto de reivindicação que a gente apresentou desde a implantação do Plano Real.
mas a gente acumulou perdas de até 100% no período. Então, havia um significado nessa proposta. E a gente fechou a campanha com 8,50, né, um ganho real de 1,74. A partir daí, as nossas reivindicações, a maior foi em 2014, que já havia um sinal de aumento da inflação, que foi de 12,5%. Então, as outras reivindicações, a menor foi 10,04%. Ou seja, a gente trabalhando ali em torno de 5% acima da inflação do período. E a gente teve aqui, a maior índice foi de 3,09% de reajuste. Mas a gente sempre discutiu outras coisas. Vale alimentação maior, piso maior, PLR maior em relação ao que o próprio banco distribui. Então, há sempre uma situação que a gente modifica ali no período e agrega a questão do assédio moral, por exemplo. A gente já vinha discutindo e primeiro acordo que se escreveu assédio moral foi em 2006, né, da FENABAN. Então foi recente. Então, assim, é uma cláusula que a gente começou a debater em 2006, conseguiu um protocolo de prevenção de conflito uns 2, 3 anos depois. A gente fez o censo da diversidade, né? O mundo é diverso e a gente não pode tratar todo mundo igual, nem homossexuais, nem héteros, nem homens, nem mulheres, nem negros, nem brancos. Então, há sempre uma diferença que a gente precisa avaliar e por isso a gente teve 2 censos da diversidade. Em 2012 para 2013 a gente conquistou um plano piloto de segurança. Então, isso falando do geral, né? Fora questões específicas do Banco do Brasil, da Caixa, do BRB, que sempre tiveram, além da campanha nacional salarial. Então, há sempre questões que a gente coloca como objetivos e a gente sabe o tamanho de quando a gente tem que parar uma greve e até onde a gente realmente deve ceder da parte do trabalhador para poder avançar no período seguinte. E esse ano de 2015, vocês acham que em quantos dias essa greve vai chegar ao fim? Tem uma previsão? Então, como a inflação está bem alta, como 2003, com reflexo, evidentemente, para o ano que vem, então nós estamos preparados para uma greve longa, mas gostaríamos que ela se encerrasse na semana que vem. Isso vai depender da contraproposta da FENABAN e o que a gente pode, de fato, avaliar sobre essa proposta. Agora, não dá para nenhum banco alegar que eles estão sofrendo uma crise, né? Não dá para isso não é uma justificativa. Só com tarifas que subiram tanto, como eu já disse, os bancos cobrem toda a folha de pagamento. Então, não é os juros altíssimos que já são cobrados que vão alimentar a folha, vai ter recurso para cobrir a folha de pagamento, né? Só com essas tarifas já altas, que tem essa liberdade no Brasil, já cobram tudo. Então, o banco não vai ter prejuízo se der a reposição da inflação mais um ganho real. Vamos conferir agora o quadro Saúde é o que interessa. Vamos conhecer o esporte stand-up paddle, conhecido também como SUP. Veja só. Eu sou surfista do Lago Paranoá. Eu sou surfista do Lago Paranoá. Hoje o Saúde é o que interessa vai mostrar um esporte que é uma verdadeira academia dentro d'água. Estou falando do stand-up paddle, que tem ganhado cada vez mais adeptos. Isso porque não só trabalha a parte física, a musculatura do corpo, mas também trabalha a mente, deixando você mais equilibrado e relaxado. Vamos lá? O stand-up veio de hobby e acabou virando esporte, que eu agora estou meio virando atleta e tentando fazer um pouco mais avançado. Assim. Eu não gostava muito de correr, queria tentar correr, dói muito o joelho, estoura muito o joelho. Aí eu comecei a nadar, também não tive muita evolução na natação. Aí eu conheci o stand-up há 4 anos atrás, e a evolução assim, minha, pessoal, física, foi muito grande. Eu logo tiro uma conclusão elementar. Vou comprar a prancha pra no mundo do surf me integrar.
Eu venho regularmente, assim, sempre mais finais de semana, feriados ou quando vem a família me visitar, eu trago o pessoal para fazer stand-up paddle aqui no lago. É bom porque eu acho que é um lugar aberto, aqui em Brasília a gente sempre vai a lugares fechados e tem contato com a natureza e tá praticando um esporte ao mesmo tempo, é muito bom. Ajuda a relaxar, a gente fica mais tranquilo, vem com os amigos e aproveita para tomar um banho também, refrescar no calor. Um esporte que tem poucas limitações, qualquer um pode fazer, não tem muito perigo e sempre e qualquer hora do dia também, mesmo com sol, chuva, pode vir fazer. Estou aqui com mais um praticante do stand-up paddle, desse esporte que é pouco conhecido aqui em Brasília, mas que está sendo difundido. Estou aqui com o João. João, quais são os benefícios da prática do stand-up? Os benefícios vão desde a atividade física, né, que força muito o braço, as pernas também, parece que não, mas está sempre forçando muito. E também a vista, a paisagem ao ar livre, que eu acho que é o que mais me encanta no stand-up paddle e que eu sempre, quando venho a Brasília, eu costumo vir com meu irmão. Eu pratico faz uns 2 ou 3 anos, não com muita frequência, mas sempre que eu posso. Aqui em Brasília as condições são muito boas para a prática do SUP e aí eu aproveito bastante para aqui. É um esporte ótimo para todas as idades. O pessoal faça stand-up porque além de você ter um contato com a natureza e relaxar e não ficar estressado, é um esporte que fisicamente é muito bom. Tem uma amiga minha que tem 60 anos e ela tinha esclerose no joelho e o médico aconselhou a aumentar a prática de stand-up, que melhorou o joelho dela. E assim, a queima calórica e os benefícios deles, até agora não vi outro esporte melhor. Assim. Indico a todo mundo. Um esporte muito legal e bem acessível, né, pelo preço. E por falar em acessibilidade, você que nos assiste pode ter acompanhado o intérprete de Libras no canto superior direito da tela. Isso é uma prova que o sindicato também está bem preocupado com a acessibilidade dos deficientes auditivos, né, Eduardo? Sim, a gente sempre procura estabelecer uma relação com todas as pessoas, né? É isso que a gente chama de diversidade. E o companheiro Michel ali agora vai atuar em todas as possibilidades de transmissão que a gente tiver. Isso é muito legal, muito importante. Então, Eduardo, voltando a falar sobre a campanha e a greve. Como fica o diálogo com a FENABAN durante a greve e com o Banco do Brasil, a Caixa e o BRB? Bom, nossa expectativa é que haja alguma negociação nessa semana. Evidentemente que no ano passado, quando a gente estava com vários dias de greve já, o comércio sentiu. E como a situação da crise econômica do governo, ou seja, dos estados, que não tem condições às vezes de dizer que paga ou não paga determinadas coisas, seja investimentos ou seja salários, que é o caso do GDF aqui, mas que precisa ser bem investigada essa situação, se eles têm ou não têm dinheiro, tem algumas questões aí que precisam ser mais transparentes e até agora não foram. A gente precisa perceber que se não houver negociação, a greve vai continuar. E se houver uma negociação, evidentemente que nós vamos chamar a Assembleia Avaliativa para poder fazer ver o resultado, né, de uma Assembleia em cima de qualquer proposta que seja colocada. Mesmo que seja rejeitada, não, é importante que o processo de negociação aconteça, né? E que não haja interferência da justiça no processo. Não haja necessidade da justiça entrar no processo, porque se nós somos adultos e temos a consciência do que nós estamos fazendo, para que um terceiro entrar no processo? E aí vem a minha reclamação, que o Banco do Brasil, no processo negocial, até agora não deu respostas muito claras e não tá dando à greve o devido valor, né? Como se fosse algo que pudesse pressionar os trabalhadores a ir trabalhar e com interdito proibitório abrir as portas e as pessoas voltarem como se fossem robotizadas, né? Então, o uso do interdito proibitório é um problema para uma greve, porque ela sempre alonga ainda mais e é um instrumento de pressão que os bancos utilizam para querer colocar os trabalhadores numa situação desconfortável. Então a gente sempre fala que greve realmente já é um processo desconfortável
mas se nós não fizermos, nós não teremos o nosso direito garantido e preservado. Com certeza. Mas e como se chegar ao índice de reajuste reivindicado pelos bancários? É importante, assim, que pessoas podem dizer, estão reivindicando 30%, 40%, 100%, não é isso. A gente trabalha com índices, né? Então tem a índice da inflação e um valor que a gente reivindica como ganho real. Mas, na verdade, quando a gente estabelece parâmetros, a gente trabalha com ganhos de produtividade. Aquilo que, de fato, os trabalhadores conseguem intermediar no processo produtivo dos bancos, em que ele não precise, onde as máquinas não atuam, onde apenas o Banco Central atua. Então, esse ano a gente trabalhou com 6% de produtividade, ante uma rentabilidade dos bancos de 12%, 20%, 25%, né, que é o caso do lucro do Itaú de 11 bilhões. O Bradesco e Banco do Brasil, 8 bilhões. Caixa, Santander, 3 bilhões. Então, nós estamos falando em cifras importantes, né, que são retiradas de toda a sociedade, porque o banco deixou de ser um instrumento de desenvolvimento e começa a competir para ver quem é que tem o maior lucro. Não compete para ver quem dá o melhor serviço. E, mesmo assim, a gente não trabalha pedindo a produtividade total do sistema. Que aí seria a gente considerar que a gente estaria fazendo uma reivindicação para explorar os clientes do banco. Então a gente não faz pacto, né, não faz pacto com os bancos para explorar os clientes. Então por isso a gente não reivindica o mesmo percentual de rentabilidade. Entendo. E quais são as expectativas para os próximos dias? Nós temos greve, então, todos os dias, sábado, domingo, feriado, porque existem setores dos bancos que funcionam. E a gente mantém a greve todos esses períodos, então a gente tem uma assembleia na terça-feira, pela manhã, entre 6h30 e 7 horas da manhã, na Praça do Cebolão, para fazer a avaliação do final de semana e fazer a organização das atividades da próxima semana. Mesmo que aconteça uma negociação na terça ou na quarta, nós temos que planejar as atividades. Então, por isso, a gente vai reunir na terça de manhã para poder organizar, e aí o cenário pode mudar, mais favorável ou desfavorável, e a gente não tem como antecipar os próximos passos. Entendo. E você tem mais alguma orientação, alguma consideração para apontar para o bancário e bancária que nos assiste, e a população também, né? Principalmente para a população. A orientação é que, não tendo dificuldade de fazer as suas transações, você pode pegar uma testemunha ou outra, e se houver algum prejuízo que você esteja sendo acometido em função da greve, processe o banco para que ele responda por isso, né? Se há alguém culpado por essa greve, é o banqueiro. Então, não tenha nenhum receio de processar o banco por algum prejuízo que você, cliente ou usuário de banco, tenha. Eduardo, muito obrigada pelas suas considerações. Acredito que todos que nos assistiram estão atualizados da greve nacional, né, dos bancários e da campanha também. O programa TV Bancários chega ao fim. Fique agora com o resumo semanal com as principais notícias do Sindicato dos Bancários de Brasília e acompanhe sempre o portal bancariosdf.com.br. Bom feriado e até a próxima semana. Começa aqui o resumo semanal de notícias do sindicato. Gerente truculenta chama a PM para reprimir bancários do BRB em greve. Em uma atitude absurda, a gerente da agência sudoeste do BRB chamou a polícia militar para reprimir bancários em greve que tentavam convencer os colegas a aderir à paralisação. A polícia, ao chegar ao local, segundo relatos dos trabalhadores, agiu com violência. O sindicato questionou o banco sobre a atitude da gerente. A instituição assegurou que se tratou de uma atitude isolada dela, que jamais partiu da diretoria orientação para acionar a polícia. Cuidado com a boataria. Busque informações somente com o sindicato. As instituições financeiras tentarão desestabilizar a categoria bancária com boatos infundados, como os que vêm circulando nas redes sociais, dando conta de um suposto calendário da campanha. Não acredite nisso. Para evitar a propagação de informações falsas, repassadas para enfraquecer a greve dos bancários, o sindicato reafirma que, como legítimo representante da categoria, é a única fonte confiável onde se deve buscar informações.
No primeiro dia de greve dos bancários, BRB recua e apresenta proposta. A pressão das bancárias e bancários no primeiro dia da greve nacional da categoria surtiu efeito e forçou o BRB a apresentar uma proposta, mesmo que insuficiente. O banco propôs 5,5% de reajuste sobre o VP, CPVP e ticket alimentação e de 0% sobre as funções gratificadas, atividades gratificadas, VR, cesta alimentação e demais benefícios, além de abono de R$ 2.500. A greve dos bancários começou forte nesta terça-feira, dia 6 de outubro. Nossa equipe de reportagem visitou alguns locais de trabalho, conversou com diretores do sindicato, da FETEC e com alguns bancários. Bancários em greve dizem não aos sugadores e doam sangue a quem precisa. Bancários do Brasil inteiro estão mobilizados por conta da greve. E neste segundo dia de paralisação, um número expressivo de bancários veio para cá, para o Hemocentro de Brasília, para doar sangue para quem realmente precisa. Então, faça igual esse pessoal aqui. Doe sangue você também! Aê! Banco do Brasil. Começa a eleição para a diretoria, conselhos e representações da ANAB. Com eleições realizadas a cada 4 anos, a Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, a ANAB, está em pleno processo eleitoral para a escolha democrática e legítima daqueles que estarão à frente da entidade pelos próximos anos. O prazo para a votação começou na quinta-feira, dia 1º de outubro, e vai até o dia 3 de novembro. Para mais informações sobre a greve, acesse bancariosdf.com.br.